Fala, doutor. Com o tema hoje, diabetes. Fala, doutor. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todo mundo, bom dia a todos e todas. Muito boa segunda-feira, muito boa semana para vocês, muita saúde, muita paz, muita luz, sucesso aí, almejo aí que vocês tenham sucesso no propósito da semana de vocês. Estamos aí com mais uma edição do programa Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesli, o teu médico do coração. Encontrei bastante pessoas na feira, encontrei bastante pessoas na Semana do Coração e eu estou muito feliz porque o nosso programa está tendo bastante alcance e as pessoas comentam que como está sendo úteis as dicas que eu estou dando aqui no programa na vida das pessoas. Isso é o objetivo, tá? O nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, trazer mais vantagens para a vida, com mais saúde, com dicas simples de saúde que faz grande diferença na vida de vocês. Então, esse é o propósito do programa e nós estamos muito felizes. Então, bom dia ao pessoal da Rádio Cruz Alta. Bom dia ao pessoal do Ponto Crítico, muito bom dia a todos vocês. Bom dia ao pessoal que está nos seguindo aí no Instagram, Facebook, nas mídias sociais. E é um maior prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação. Já na sexta-feira a gente já começa a trabalhar na mente o que vai trazer para o programa. Então é uma coisa muito boa, né? Então a gente já fica não vou dizer preocupado, mas já atento para trazer dicas para nós aqui. Quero agradecer, antes de mais nada, toda a presença de todo mundo, a audiência que está muito boa, as pessoas estão nos encontrando na rua, nos dando um tchauzinho, dizendo que o programa está muito bom. Você pode tirar então as suas dúvidas, trazer qualquer dúvida. Se eu não souber, eu vou estudar e eu dou a resposta na semana que vem. E se eu souber, já respondo aqui mesmo, né? Então, as dúvidas você pode colocar aqui no próprio WhatsApp aqui da Rádio Cruz Alta, que é mesmo, Paulinho? 98110-1140. 98110-1140. E do Fala Doutor é o? 99164-4534. 99164-4534. E pode participar também nas redes sociais, no Facebook da Rádio Cruz Alta e também no Instagram. Doutor, sexta-feira teve o Corredor da Saúde. Exatamente. Como é que foi o evento? Foi muito legal o Corredor da Saúde, né? Nós estivemos ali na praça da Prefeitura, ali juntamente com várias entidades, né, fazendo o Corredor da Saúde, levando um pouco ali de informações para as pessoas, verificando a pressão, verificando os fatores de risco do coração, né, verificando se as pessoas têm colesterol aumentado ou não, triglicerídeos. As pessoas fizeram o teste do dedinho do diabetes. Foi muito legal a participação de todos. Falar nisso, quero agradecer os apoiadores, né, da 18ª Semana do Coração de Cruz Alta. Gente, é com muito orgulho, com muita simplicidade, com muito orgulho e simplicidade que há 18 anos a gente vem cuidando do coração dos cruzaltenses. Eu fico muito feliz com isso, porque de alguma maneira eu venho me sentindo útil para a nossa cidade, para a nossa população, né? Saindo de dentro do consultório, levando um pouco de medicina, levando um pouco de cuidado médico, um pouco de cuidado humano para as pessoas. Há 18 anos, né? Há 18 anos que nós frequentamos as escolas municipais, levando o folder, as escolas estaduais levando o folder explicativo. Então imagina só, há 18 anos, se naquela época, na primeira edição, a criança tinha 10 anos, hoje já é um adulto com 28 anos, já sabendo já dos fatores de risco. Claro que aí é preciso que essa pessoa se cuide, fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então é muita satisfação, muito orgulho, né? Que é lei municipal, é lei estadual, por iniciativa de mim, né? Para minha iniciativa, Paulo Viesli, né? Eu fico muito contente com isso, né? É um legado que eu vou deixar aí para as futuras gerações, o quanto que nós, profissionais da área da saúde, podemos fazer algum legado para melhorar a nossa cidade. Isso é muito legal. E claro que ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer, de antes de mais nada, toda a minha equipe, toda a equipe da Semana do Coração, são voluntários, né? São voluntários. Agradecer aí ao professor Jonatas Klafke, agradecer à professora Brenda, né? E toda a nossa equipe ali, o Dudu,
o Fernando, a Nadine, todas as pessoas que direta e indiretamente nos ajudaram na Semana do Coração. E obviamente que várias entidades, várias empresas, a começar pelo Grupo Pilau. Muito obrigado pelo Grupo Pilau, pelo apoio, pela força, pela divulgação. A TV Câmara de Cruz Alta também. O Jornal Diário Serrano, muito obrigado pela participação, que sempre estão nos acompanhando. Paulinho, é 18 anos que a Rádio Cruz Alta está junto com a nossa empreitada, hein, Paulinho? E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu acho que eu tenho nos meus arquivos em casa as chamadas do primeiro ano que a gente participou junto. Eu não duvido. Eu devo ter guardado, sem dúvida nenhuma. Então, Paulinho, parabéns a você também, Paulinho, que há 18 obrigado. anos você vem ajudando e contribuindo para a Semana do Coração. E eu quero lhe dizer o seguinte, eu quero que o senhor também conte um pouquinho, antes de falar sobre o tema de diabetes, que está todo mundo esperando, fale um pouquinho sobre como é que foi a palestra terça-feira. Foi muito legal. Então, antes de falar da palestra, eu quero agradecer ao Laboratório Hemovita, ao Laboratório Multianálise, Laboratório Oswaldo Cruz, Laboratório Lapeb, que eles gentilmente nos cederam os exames que nós distribuímos na praça. Foram distribuídos exames de glicose, de triglicerídeos, de colesterol, e esses laboratórios gentilmente todo ano eles nos cedem alguns exames. Muito obrigado então, laboratório. Também quero agradecer ao Instituto Estadual Professor Anis Dias, que os técnicos, o curso técnico de enfermagem participou também. Participa todo ano. Parabéns ao Anis Dias, que 18 anos nos ajudando na campanha Semana do Coração. Também o SEG Cruz Alta, muito obrigado pelo pessoal da saúde, obrigado pela Universidade de Cruz Alta também, grande parceira, 18 anos nos acompanhando. Estava lá o pessoal da farmácia, o pessoal da biomedicina, muito legal, fico muito feliz de ver o quanto que as entidades não só acreditam nas ações, como também participam, né? Isso é muito importante. A Unimed Planalto Central participou junto lá, o grupo de caminhadas da Unimed foi lá para checar pressão, colesterol, muito legal, muito obrigado às meninas da grupo de caminhadas da Unimed. Também quero agradecer a Felim Decorações, a Escola de Samba Unidos do Beco, que nos ajudou bastante com infraestrutura. O programa Fala Doutor esteve presente lá, né, checando as ações, etc. e tal. O Centro Integrado de Atenção em Saúde Mental e Gestão, a PENSE da doutora Carla Binsfield, também, que sempre nos acompanha lá, trazendo inovações dentro da Semana do Coração, trazendo aí a inteligência artificial dentro da Semana do Coração. E, obviamente, a Câmara Municipal de Cruz Alta, que nos apoiou, nos apoia sempre, principalmente na execução da palestra científica inicial na terça-feira, que cedeu todo o espaço e toda a infraestrutura da Câmara dos Vereadores para nós. Paulinho, te respondendo, a palestra foi muito legal. Nós lotamos o plenário da Câmara dos Vereadores. Foi uma palestra muito legal. Eu consegui provar que com um investimento de 3 centavos você ganha de 15 a 20 anos de vida e ainda economizando bastante dinheiro. Foi muito legal, foi muito divertido. É interessante que a gente aprendeu através de uma palestra tranquila, uma palestra divertida. Então foi muito legal e eu fico muito agradecido às pessoas todas que foram lá e se divertiram e aprenderam ainda. E a Semana do Coração, ela se estende ainda essa semana. Nós estaremos aí continuando ainda entregando os folders nas escolas municipais, nas estratégias de saúde da família e também nas escolas estaduais, folders explicativos para que as crianças aprendam desde cedo o que é bom para o coração e o que não é bom para o coração, para se tornarem adultos mais confiantes, mais conscientes de uma saúde mais plena, mais digna, e eles também mudarem os hábitos dos pais, né? Que as crianças em casa, elas acabam pressionando os pais para também mudarem os hábitos, né, da casa. Isso é muito legal, Paulinho. Que bom, né? É muito legal mesmo. Essa palestra que o senhor ministrou na terça-feira, ela ficou disponível em alguma rede social para a gente poder assistir depois? Sabe que eu estava envolvido com a Fenatrigo, né? Eu queria ter ido e não consegui e tal. Sim.
Paulinho, não só essa palestra, como todos os nossos programas, eles estão disponíveis no YouTube. Tá? Que legal. Então, basta se inscrever no YouTube Dr. Paulo Viesli, e aí então a pessoa se inscrevendo lá no YouTube, que tem que estar inscrito ali no YouTube, né? E aí então essa palestra está lá, muito legal, né? Eu acho que é isso, né, Brenda? É no YouTube, né? E também no Facebook da Semana do Coração, bem lembrado, tá? Às vezes eu esqueço algum detalhe, é muita coisa. Então no Facebook, se você colocar Facebook lá no Facebook, Semana do Coração Cruz Alta RS, vai estar lá a nossa palestra lá, falando então como com investimento de 3 centavos você ganha de 15 a 20 anos de vida, ainda economizando bastante dinheiro. Então, Paulinho, tá lá no Facebook, né? E os nossos programas, Paulinho, todos os nossos programas. Então, se uma pessoa quiser revisar, né, quiser revisar algumas dicas sobre como comer melhor, como fazer atividade física, todos os nossos programas estão à disposição no YouTube, tá bom? No YouTube do Dr. Paulo Viesli. Então, às vezes, no colégio, na escola, né, numa entidade, por exemplo, no Lions, no Rotary, se quiser apresentar a palestra, é só clicar lá que está à disposição. É isso aí, né, Paulinho? Show de bola. Vamos então para o tema de hoje. Diabetes, parte 2. Fala, doutor. Muito bem, diabetes, parte 2. Nós falamos semana passada, né? Vou fazer uma breve recapitulação aqui, importante que a gente dê uma boa recapitulada, que diabetes, então, é uma doença metabólica onde ocorre excesso de açúcar no nosso sangue, excesso de glicose no nosso sangue. E nós revisamos também que existem 2 motivos para ter isso, que é o diabetes juvenil, aonde o nosso pâncreas, ele deixa de funcionar por uma doença autoimune, uma doença do nosso próprio organismo que destrói o nosso pâncreas, tá? E aí deixa de ter insulina, que é chamado então de diabetes juvenil ou insulino dependente, tá? Porque depende de insulina. E o mais comum, a diabetes mais comum, a bem mais comum, é a diabetes tipo 2, do adulto, né? Que até nós temos a insulina, que é o hormôniozinho que faz com que a glicose saia do sangue e entre até a nossa célula para dar a nossa energia. Até tem, mas acontece que o excesso de gordura que nós temos no nosso organismo, principalmente na barriga, entra em competição com a insulina e não deixa a insulina funcionar. Então nós chamamos que há uma resistência à insulina. E aí então acaba acumulando a glicose no nosso organismo, o açúcar no nosso organismo, e esse excesso de glicose, excesso de açúcar, acaba então produzindo as doenças do cérebro, as doenças do coração, doenças dos olhos, doenças dos rins, doença na periferia, doença dos nervos, no modo geral. E que isso pode levar aí a bastante complicações e a pessoa pode até morrer por causa disso, né? Então, por isso que tem a necessidade de tratar. Lembrando também que, inicialmente, a diabetes ela é assintomática, ou seja, não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma, a pessoa não sabe. E ela só vai começar a dar sintomas a partir de quando a nossa taxa do sangue ela ultrapassa 200 miligramas por decilitro, tá? Então começa a urinar bastante, dá mijadeira, né? Desculpa o termo assim mais chulo, mas dá mijadeira mesmo, né? Mijadeira. E também a pessoa começa a perder muito peso. Por quê? Porque o nosso organismo, como não tem a glicose para fazer a taxa metabólica, o energético, acaba consumindo proteínas, acaba consumindo gorduras, proteínas, então nós acabamos perdendo músculo. A pessoa começa a emagrecer perdendo músculo e também começa a emagrecer perdendo gordura, né? Então isso não é legal, perder proteína não é bom, nada disso aí é bom. Então começa a emagrecer e ao longo aí de 10, 15 anos começa então as alterações cerebrais, as alterações nos olhos, as alterações nos rins, né? E dependendo do organismo, esses sintomas todos podem ser bem antes, dependendo do organismo pode ser um pouco mais tarde. Então começa aí as alterações. Então, isso aí altamente prevenível e altamente tratável. Claro que, de um modo geral,
A diabetes não tem cura, mas a pessoa pode tratar ela de uma maneira muito tranquila. Nós também falamos como é que você faz o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico são 2 etapas. A primeira etapa é o conjunto clínico dos sintomas, lembrando que eu disse para vocês que inicialmente já não tem sintoma nenhum, tá? E também pela análise do sangue. Uma análise do sangue ou então ponta de dedo já é o suficiente para nós saber se nós estamos com diabetes ou não. Normal é até 100 miligramas por decilitro, tá? Essa é a taxa normal. De 100 a 130 é chamado intolerância ou namoro pré-diabético. E acima de 130, repetidos várias vezes, sim, aí sim é considerado diabético, tá? Tem outros exames também, chamado hemoglobina glicada, que é acima de 7, e tem também aí curva da intolerância à glicose ou glicose 2 horas pós-prandial. Então, esses são, assim, os principais exames que a gente faz se a gente é diabético ou não. Ok. Então, uma vez feito o diagnóstico de diabetes, o que fazer, né? O que fazer? Pois muito bem. Você sabe, Paulinho, tu sabia, Paulinho, que em torno de 70% das pessoas que têm diabetes não precisava tomar remédio, Paulinho? Pois é, então é um significado que a pessoa em pequenos hábitos e pequenas mudanças no dia a dia podem prevenir também. Exatamente, pequenas e persistentes. Só o senhor falou ali do namoro, que é... Intolerância a diabetes ou namoro ao diabetes. Não, mas esse namoro não é bom, entendeu? Pra diabetes né? Pra nós não. Pra nós não, esse namoro não. Esse aí não, esse aí tem que eliminar, entendeu? Esse namoro tem que eliminar, fica o diabético ali namorando até que ele vem, ele engata, fica, né? Então, pessoal, olha só. Mas quais são esses hábitos que a gente pode evitar para tomar remédio? Exatamente. Isso é bem importante porque muitas pessoas, dentro de uma cultura, nossa cultura médica, ela é um pouco assim desvirtuada, né? Para a maior parte da população, saúde é fazer exames ou ir em médico e tomar remédio. Então são esses 3 pontos principais que as pessoas vê para ter saúde, né? Ou fazer exames, tomar remédio e ir no médico, tá? Então primeiro vai no médico, o médico pede exames, ela faz exames, tá tudo bem, eu fiz exames, né? E depois o médico dá remédio e aí então a pessoa, eu tô tomando remédio, tá? Eu não faço nada, mas pelo menos eu tomo remédio. Então é uma frase muito comum que as pessoas dizem assim: doutor, eu não me cuido, mas remédio eu tomo direitinho, né? E sendo que remédio, o nome já está dizendo, é para remediar, né? É para auxiliar, e ele obviamente é importante, claro que é importante sim, desde que a gente faça o tema de casa, de um autocuidado, e no momento que você fizer o tema, o autocuidado, muito possivelmente você não vai precisar tomar remédio, ou se precisar tomar remédio, tomar bem menos do que caso não fizesse algumas atitudes. E quais são essas atitudes? Essas atitudes são muito simples. A primeira atitude, adivinha qual que é, pessoal? Adivinha, vamos lá. Já sei, muita gente aí em casa está dizendo exercício físico. Caminhar. Exercício físico do modo geral, não necessariamente caminhadas, mas claro que a caminhada é o carro-chefe, né? Exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico, ele faz gerar, nós já explicamos no programa sobre exercício físico, mas eu vou estar sempre repetindo. Por que eu vou estar sempre repetindo? Porque é muito importante. E aquilo que é muito importante, a gente tem que frisar, debater, mostrar, repetir, insistir, porque as pessoas precisam acreditar nisso, não só acreditar, como reorganizar a sua vida e deixar um espaço para o exercício físico, né? É necessário, assim como se respira, se movimenta, se lava a louça, se dorme, tem que fazer atividade física. Sim, é fundamental, né? É fundamental. Então, por exemplo, se você não faz exercício físico regularmente, você está trazendo prejuízo para a sua vida, né? Assim como aquele que fuma, cada cigarro que ele fuma é um conta-gota de suicídio,
eu digo que aquela pessoa que não faz exercício físico, ela está colocando conta-gotas de suicídio na sua vida. Porque é forte isso? Claro que é forte isso. É bem forte isso sim que eu estou dizendo. Mas o exercício, ele traz saúde, ele traz vida, ele alonga a vida e com mais qualidade. Então é algo benéfico que você tem que trazer para a sua vida. Onde é que atua o exercício na nossa vida? Principalmente na questão do diabetes. Então, o exercício, ele, já falei para vocês que uma caminhada, vamos pegar a caminhada, como o Paulinho falou, a caminhada de 3 quilômetros, até 3 quilômetros aí, fazer em 30 minutos, que dá 6 quilômetros por hora. Então isso gera um fluxo dentro do nosso sangue, o coração se acelera, fica acelerado, gera um fluxo de sangue, esse fluxo de sangue raspa nas paredes dos nossos vasos, liberando hormônios, né, principalmente endorfina, que dá aquele prazer, aquela sensação de bem-estar, né? E também um hormônio chamado óxido nítrico. E esse hormônio, ele facilita a entrada da glicose para dentro da célula. Lembre-se, vocês, que eu falei que o principal problema do diabetes é a dificuldade do nosso açúcar de dentro do nosso sangue entrar para dentro da nossa célula, porque o nosso organismo não mais reconhece a insulina, porque tem resistência devido à grande quantidade de gorduras que nós temos, principalmente na barriga, os barrigudinhos, né? E o exercício, ele facilita a entrada da glicose para dentro da célula, independente da nossa insulina. Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, ele facilitando a entrada da glicose para dentro da célula, diminui a quantidade de glicose no sangue, diminui o efeito, então, do excesso de glicose no nosso sangue, e aí diminui os efeitos do diabetes no nosso organismo. Interessante que uma caminhada dura 2 dias esse efeito da glicose entrar. Se você fizer todo dia, é melhor ainda, porque você acaba então diminuindo as gorduras do nosso organismo, acaba diminuindo a barriga, e diminuindo a barriga, diminui a resistência à insulina, e diminuindo a resistência à insulina, a nossa glicose entra mais ainda para dentro da nossa célula e diminui a nossa taxa no sangue, até chegar à normalização aí em torno de 100 miligramas por decilitro. Então, o exercício, ele é fundamental. Então, uma caminhada aí de 30 minutos, uma caminhada de 3 quilômetros, 3 vezes ao dia, ela já ajuda bastante, auxilia bastante no tratamento do diabetes. Doutor Paulo, então, na verdade, o exercício físico, ele age de uma forma assim bem popular, claro, não nos dados técnicos, nas informações técnicas, como se fosse uma limpeza no sangue. Ele vai melhorando a qualidade do sangue, é isso? Sim, ele é um facilitador. Ele é um facilitador, sim. Ele facilita a limpeza do nosso sangue. Ele diminui glicose, que é o açúcar, diminui o colesterol. Nós vamos falar sobre isso em outro programa. Diminui a taxa de triglicerídeos. Nós também vamos falar. E ele acelera o metabolismo daquelas substâncias que não mais servem para o nosso organismo. Ele auxilia na circulação e ele acaba então fazendo com que o rim funcione mais, eliminando mais substâncias que nós chamamos de catabólitos, aquilo que o organismo não quer mais, aquilo que não precisa mais, né? E se ficar no nosso organismo é prejudicial. Só então, uma caminhadinha de 30 minutos, 3 quilômetros. Sem contar, né, Paulinho, que baixa até 20 milímetros de mercúrio da pressão. Se o camarada é 160, com exercício vai para 140, né? E aonde ele se auxiliar um pouco na dieta, diminui o sal, normaliza a pressão. Não precisaria tomar remédio, né? Não precisaria. E do diabetes, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Facilita bastante. Então, o exercício, para quem é diabético, é um dos 2 carros-chefes que tem para o tratamento. Tá? Mas se são 2, então tem outro. Tem outro. E o outro, obviamente, é a questão da reeducação alimentar.
a questão da reeducação alimentar. Nós temos com tempo, Paulinho, ou falamos... Não dá para falar agora, sim. Então, falada é que a reeducação alimentar ela é mais... Se o senhor não coma muito durante a reeducação alimentar agora, dá tempo, sim. É mais estendida, Paulinho. Eu vou demorar um pouco mais. Então vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo, então, Paulinho. Pessoal, já vamos voltando, já nós vamos voltar, fazer um pequeno intervalo com Fala Doutor, comigo, Paulo Viesli, o teu médico do coração, trazendo dicas alimentares para quem tem diabetes mellitus. Já voltamos. 9h43, 9h43, voltamos com o Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, com o senhor doutor. Agora sim, eu quero ouvir quais são esses hábitos alimentares que tanto atrapalham as pessoas que têm diabetes ou levam a diabetes, né? Que pode ser prevenidos com tranquilidade, com equilíbrio, né? Para não passar dos limites. É bem isso aí. Então, vamos lá, estamos de volta aí no Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesli, teu médico do coração. Então nós estávamos conversando, né, dentro das duas principais atitudes para quem tem diabetes. O primeiro é o exercício físico, que é fundamental. Lembrando que o exercício físico não é só a caminhada, tá, gente? Aí eu falei o mínimo que é a caminhada. Claro que uma musculação é importante porque nós somos feitos de músculo e aí é importante que volta e meia a gente faça um pouco de musculação. A nossa cidade está cheia aí de academia de musculação. E você pode também procurar aí uma academia e fazer uma musculação, tá? Outra coisa importante também dentro do exercício físico é alongamentos, que é muito fundamental, porque nós somos seres articulados, nós somos articuláveis e nós temos que trabalhar as nossas articulações. Se nós não fizermos alongamentos, a gente vai ficando encurtado e isso dificulta bastante a mobilidade. E alongamento é de colégio, tá, gente? Muito interessante que você já de manhã cedo na cama, tá? Quando você está acordando, você já comece a espreguiçar. Espreguice bastante, porque se espreguiçar é uma maneira de se alongar. Então espreguice, alongue os braços, espreguice os braços, as pernas, vire de um lado, vire do outro, se espreguice bastante, né? Saia da cama, fique de pé, se espreguice bastante. Então, já para começando. E se você quer saber mais dicas sobre alongamentos, é só colocar aí no Google como fazer alongamentos. Tem uma infinidade, dos mais simples aos mais complexos. Tem uma infinidade de tutoriais explicando como se faz alongamento. Eu mesmo alongo pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Não consigo ficar sem me alongar, senão começa com dores nas pernas, dores nos braços, justamente por causa do encurtamento muscular, né? Voltando então ao segundo ponto, que é a alimentação. Muitas pessoas têm essa mania de dizer que o diabético não pode comer doce, Isso aí é mais ou menos assim. Então, não é que não possa comer doce, até pode comer um pouco de doce, um pouquinho, como todo mundo pode comer um pouquinho. O que acontece é que as pessoas comem demais, né? Como é que você pode saber se você come demais? É só olhar para a barriguinha. Se a barriguinha está grande, é que está comendo demais, né? E tem uma mensuração que a gente pode fazer isso. Você pega uma fita métrica, meça a sua barriga na altura do umbigo. Os homens têm que ficar em torno de 94 centímetros e as mulheres em torno de 80, tá? Porque os homens são maiores, são mais corpulentos, então eles precisam de um pouco maior de barriga, em torno de 94 centímetros, tá bom? E as mulheres em torno aí de 80 centímetros, ok? Para cada 1 centímetro a mais, equivale a 1 quilo a mais. E esse quilo é de gordura. Então, se você olhar para sua barriguinha e ela está aumentada, e medir de fato aumentada, é o quanto de gordura que tem que perder. E no caso da nossa dieta, então essa... A barriga, os números. Então, o homem... 94. E a mulher? 80. Na altura do umbigo, tá, gente? Na altura do umbigo ali, mais ou menos, tá bom? Para ter uma medida assim. Então, essa história, Paulinho, de o diabetes não pode comer excesso de doce, não pode comer doce. E as pessoas ficam com isso e acabam comendo demais outros alimentos.
Então, o problema do diabetes não é só o açúcar, mas é o excesso de quilocalorias, é o excesso de energia que a gente come, é o excesso de comida que a gente come, que se transforma em glicose e se transforma em energia. Esse excesso, além de aumentar as taxas de glicose no nosso sangue, acaba acumulando em gordura. Então, é o excesso de comida, não é só a questão do açúcar, mas é o excesso de açúcar. E nós, gaúchos, temos a mania muito errada de se alimentar. Por exemplo, hoje então, segunda-feira, nós vamos comer arroz. Aí vamos aproveitar a mandioca que sobrou do churrasco, né? E o macarrão do sábado, rico macarrão que foi feito no sábado, que ninguém vai querer botar fora a comida, não se bota comida fora, né? Então, já acaba botando na mesa a mandioca do churrasco, o resto de carne que sobrou do churrasco, o arroz que é novo, porque arroz novo todo mundo gosta, e aquele rico macarrão que sobrou no sábado. Então, é a mistura que a gente acaba comendo demais. Então, começando a reeducação alimentar para o diabetes, em primeiro lugar, é o número de refeições, né? Nós temos que fazer 5 refeições, tá, pessoal? Ah, mas como assim? Eu sou diabético e eu vou comer demais e vou fazer 5 refeições? Sim, 5 refeições não significa, Paulinho, comer demais. Significa distribuir o que se come ao longo do dia em 5 refeições. Começando então pelo café da manhã, de preferência frutas, tá? Frutas, iogurte, alimentos mais saudáveis. Evitar gordura vegetal, evitar gordura animal. Então evitar a nata, a manteiga, o requeijão, o creme de leite já de manhã cedo, tá bom? Um pão com natinha, eu adoro nata. Tu gosta de nata, Paulinho? Gosto. Meu, nata com goiabada. Bom meu demais. Deus do céu. Muito bom. Nata com figo. Meu é maravilhoso. Deus. É maravilhoso. Meu Deus do céu. Claro que é altamente calórica, rica em colesterol, rica em gordura, nós devemos evitar. Então, o café da manhã comece com frutas. Claro que, gente, uma banana é diferente de 1 quilo, né? Quando eu digo começar com frutas, você não vai lá comer 1 quilo de banana, obviamente não, porque aí é o excesso de comida. E nós estamos falando justamente disso, é o excesso de comida. Então, você pode comer uma salada de frutas sem açúcar, né? Sem mel, você pode botar junto com a salada de frutas um copo de iogurte natural, né? Então, uma salada de frutas, ou frutas picadas, né? Frutas picadas da estação, mais um copo de iogurte natural você pode colocar. É um café da manhã maravilhoso, extremamente saudável, né? Você pode comer um ovo, inclusive, pode comer um ovo não frito, um ovo cozido, um ovo pochê, um ovo também é legal, pode comer sim. Saindo do café da manhã, passando para o meio-dia, né? Então são 4 horas de metabolismo, onde a gente fica em jejum, não come nada nesse intervalo, né? Das 8 da manhã ao meio-dia, são 4 horas. Ao meio-dia, então, sentar para almoçar, ambiente tranquilo, sem televisão na cozinha, sem assuntos polêmicos, né? Isso é bem importante. Deus que consiga, né? Mas de preferência sem televisão na cozinha, sem assuntos polêmicos, foco na refeição. Comece com salada, frutas, pode ser salada de frutas, legumes, verduras, né? Eu boto no meu prato bastante frutas e legumes, inclusive eu boto feijão junto com a salada, que fica uma delícia. Então, feijão com a salada. Fica uma delícia, né? Pra mim, se não tem feijão, não tem vida. Se tem vida, tem feijão. Então eu amo feijão. Com salada é a primeira vez que eu vejo, também mas feijão, eu vou até experimentar. Pode experimentar. Com brócolis fica uma delícia. Brócolis é maravilhoso. Fica uma delícia com couve-flor. Lembrando vocês, então, que você comece com a salada, tá? No nosso prato, mais ou menos 1/3 do prato, um pouquinho mais de 1/3 do prato é a salada. Então, você tem aí a cenoura, a cebola, tomate, brócolis, abobrinha, né? O pimentão, enfim, e pode colocar frutas junto, tá bom? Então tem a salada, depois você vai fazer a sua mistura, tá? E é uma mistura só. Se é arroz, é só arroz. Se é macarrão, é só macarrão, né? Se é batata, é só batata. Eu prefiro batata, eu adoro comer batata, então eu prefiro batata cozida, não frita, batata cozida. Então o meu arroz eu não como, eu como a batata cozida. Então, se é arroz, o homem não mais que 4 colheres de arroz. Se é a mulher, não mais que 3 colheres. Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. E aí, então,
coloque o feijão suficiente para você gostar. Feijão magro, gente, não coloca gordura no feijão, não se coloca gordura no feijão, não se coloca azeite, não se coloca óleo vegetal, não se coloca linguiça, toicinho, não se coloca gordura no feijão. Se você gosta de colocar linguiça no feijão, aí vai uma dica: ferve a linguiça antes de colocar no feijão, tira a gordura e coloca então a linguiça fervida, que aí sai a gordura da linguiça na água fervida e você coloca a linguiça lá. Se você colocar carne no feijão, não coloque carne com gordura, tá ok? Se mesmo assim você colocar gordura, de um dia para o outro, o feijão vai na geladeira. Aquela capinha que fica na panela ou na Tupperware do feijão esbranquiçada, aquilo ali é gordura. Então você tira com uma colher, tira aquela gordura ali, você vai tirando, tá bom? Então um feijão magro, tá? E um pedaço de carne, tá? Pode ser frango, pode ser de boi, ou melhor, gado, vaca, né? Nem não sabe se é vaca ou boi, nem nunca sabe disso aí, né? Pode ser frango. A gente sabe que é carne vermelha, né? Carne vermelha, no caso, né? Pode ser frango, pode ser porco, né? Pode ser porco, enfim, peixe, né? Então você pode variar, um dia peixe, um dia frango, um dia carne vermelha, um dia porco. Você pode variar, desde que não tenha gordura, não tenha aquela naco de gordura. Se é frango, tire a gordura e o couro junto, que é rico em colesterol. Né? A casquinha, o couro ali que é rico em colesterol. Na carne de vaca, né? Tire a gordura, tem que tirar a gordura, tá? Mesma coisa a carne de porco, tire a gordura. Então, carne sem gordura. E quanto de carne? Em média aí 200 gramas, tá? 200 gramas de um bifão de 200 gramas, tá ok? Então a salada, uma mistura, o feijão e um pedaço de carne. Tá feito o prato, não precisa mais do que isso, é o suficiente, mais do que isso é gula. Ou insegurança, ou medo de passar fome, né? Ou ansiedade. Muitas pessoas têm ansiedade, né? Muitas pessoas têm ansiedade. Como é que você sabe se tem ansiedade alimentar? É aquela pessoa que acabou de almoçar ou jantar, levanta e vai para abrir a geladeira para ver se tem alguma coisa para comer a mais. Então isso aí é ansiedade alimentar. A pessoa está insatisfeita, tá? Lembrando que nós temos que comer em 20 minutos, pelo menos 20 minutos, porque se você comer muito rápido, não dá tempo do cérebro fazer a satisfação, né? Não dá tempo do cérebro metabolizar a satisfação. Você comeu rápido demais e não mastigou direito e não deu o tempo do cérebro ter o prazer da satisfação alimentar. Então sai da mesa com aquela sensação de fome, vai para a geladeira, abre qualquer coisa para comer ainda alguma coisa que está ainda insatisfeito. Então, pelo menos 20 minutos, comendo devagar. E muitas pessoas perguntam, posso tomar um copo d'água nas refeições? De preferência não mais que 100 ml, tá? Não mais que 100 ml. Tempo depois... É uma dúvida que eu sempre tive. Eu não gosto de tomar o líquido junto com a refeição. Mas após quanto tempo seria o legal? Então, você pode, na refeição, você pode no máximo aí em torno de 100 ml, um copo raso. Você pode tomar durante a refeição ou depois da refeição, tá? Mas o ideal é que você não tome mais que isso. E se você gosta de suco de laranja, suco de limão, alguma coisa, não coloque açúcar, tá? Não coloque açúcar. Por quê? Porque o nosso organismo vai dar preferência para quebrar a glicose do açúcar do suco, tá? Não dando espaço para metabolizar, para fazer a digestão das outras substâncias, que são as proteínas, as gorduras vegetais e normais que tem na comida. Doutor Paulo, é recomendável a gente tomar água antes da refeição? Esse antes, Paulinho, de preferência que não seja na hora. Tipo assim, eu sentei na mesa, enchi o estômago de água e vou fazer a refeição. O ideal é a gente começar a tomar água desde manhã cedo. Sim. Vem então começando a água desde manhã cedo, vem tomando a água desde manhã cedo. No meio-dia, no máximo, aí um copo aí para a gente fazer assim, auxiliar na deglutição, na digestão, tá? Mas não mais que isso aí, ok? Então essas são as dicas do almoço. Aí tem o lanche da tarde, mais 4 horas. O lanche da tarde lá para as 16, 17 horas. Também, frutas, de preferência, frutas, tá? Ou se você quer comer um pedaço de pão, né? Com uma camada muito
muito fina, mas muito fina de gordura vegetal, que é a margarina, tá ok? E um copo de leite desnatado, tá? Que é um suco ótimo, sem açúcar, tá bom? Então, nesse aspecto. Feito o lanche da tarde, mais 4 horas. Então vai dar lá às 20 horas ou 21 horas, que é a nossa janta. A janta, gente, pode ser a mesma coisa do almoço, sem problema nenhum, sem mistério nenhum, desde que não exceda na quantidade, tá ok? Então aquela história de substituir a janta por um café, né, que muita gente faz, e aí come 3, 4, 5 fatias de pão, entendeu? Não é já bom, falou, né? Tudo. Muitas pessoas, não, mas eu não janto, eu tomo um café. Sim, um café, mas é um cafezão, né? É um cafezão, né? Tem torresmo, tem mucilha, salame, queijo, queijarada. Morcilha, né? A cueca virada, sonho, creme, enfim. Sobrou um pouquinho da massa do almoço. Eu adoro cueca virada, mas é altamente calórico, né? Porque é uma coisa frita, né? Então, a janta, de preferência, igual ao almoço. Se você não tem o costume de jantar e gosta de tomar o café, então é um café normal. Dá um pedaço de pão, uma mistura fina, um copo de leite sem açúcar. Se você gosta de café com leite, café com leite. E se você ficou satisfeito, tá ok. Se não ficou satisfeito, então coma frutas, tá? Coma frutas ou repita a salada do meio-dia. Mais 4 horas, vai dar lá pelas 11 horas ou meia-noite, aí um lanche antes de dormir, que para o diabético é importante o lanche antes de dormir. Tá, e nesse lanche o que pode ser? Esse lanche é, de novo, um copo de leite desnatado, um copo de iogurte. Uma fruta, tá bom? Maçã, por exemplo. Uma maçã e uma banana é altamente recomendável, porque para quem é diabético não pode ficar mais que 4 horas em jejum. Doutor, dá pra falar depois, assim, alguns vilões que, tipo assim, as pessoas, não que elas não possam comer, mas elas devem evitar comer com frequência? Podemos falar sim. Então tá bom, depois do intervalo, vem aí o Notícia na Hora Certa e a gente já volta com o Fala Doutor aqui na Rádio Cruz Alta no Ponto Crítico. E a gente vai ter aí os vilões contra a diabetes e as perguntas da audiência de hoje. Já voltamos. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 10 horas. Itamaraty confirma que 1.744 brasileiros pediram ajuda para deixar Israel. Irã nega ter planejado os ataques realizados pelo Hamas. Famílias são retiradas de casa em São Jerônimo, na região carbonífera. Manhã com sol entre nuvens na capital, agora faz 19 graus. A segunda-feira vai ter tempo seco em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A temperatura não sobe muito durante o dia. A cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br. Trânsito. Segue o congestionamento na Freeway entre Gravataí e Porto Alegre, afetando inclusive a saída de Cachoeirinha devido a obras. Tem obra também na BR-116 em São Leopoldo, com congestionamento no sentido capital interior. Encerrou há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba e ainda há lentidão no trecho. Em Porto Alegre, tem obras na Princesa Isabel com a Bento Gonçalves e lentidão na Cristiano Fischer, descida para a Avenida Ipiranga, e na Anita Garibaldi com a Comendador Reingartz. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Destaque da hora. Rio Uruguai está a 3 metros acima da cota de inundação em Porto Mauá, no noroeste do estado. A travessia de balsa em Porto Mauá, no noroeste do estado, chega ao 4º dia de interrupção. Isso porque o Rio Uruguai já ultrapassa os 13 metros de profundidade, superando em 3 metros a cota de inundação. A previsão é que a profundidade chegue aos 14 metros nesta segunda-feira. Apesar disso, o rio começa a dar sinais de estabilização, com um aumento de cerca de 6 centímetros por hora, 2 centímetros a menos do que no início da manhã. Em razão da enchente, 7 famílias que moram próximo ao rio precisaram deixar suas casas e se abrigarem em um clube do município ou na casa de parentes. De Passo Fundo para a Rádio Gaúcha, Rebeca Mistura. Uma pessoa morre durante briga entre vizinhos em Caxias do Sul, na Serra.
O crime aconteceu por volta das 10 para as 2 da manhã na rua Silvio Mondim, no bairro Planalto. Natural de Santiago, a vítima foi identificada como Felipe Rodrigues Ribeiro, de 32 anos. Ele foi morto na frente dos 2 filhos, que são adolescentes. A suspeita da Polícia Civil é que o autor do golpe que levou o homem à morte é um adolescente. Ninguém foi preso até o momento. De acordo com informações da Brigada Militar, a polícia foi informada sobre uma briga entre vizinhos naquele endereço. Da Gaúcha Serra, Aline Ecker. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Mike Guimarães. Estamos de volta com o Ponto Crítico. Dez horas e 3 minutos, estamos de volta com a parte final do Fala Doutor. A gente falou eu vou dizer medicamentos? Não é medicamentos. Medicamento não é bom tomar medicamento, só toma quando precisa, quando é necessário. Os alimentos que podem ser perigosos para quem tem diabetes. É isso mesmo, Paulinho. Então, assim, nós chamamos isso de atitudes não farmacológicas e depois nós temos aí, então, as ações farmacológicas. Então, as atitudes, ações não farmacológicas passa pelo exercício físico fundamental e a reeducação alimentar. E, se necessário, sim, aí nós temos que tomar remédio, sim, que é importante, sim. Mas é mais importante ainda fazer o conjunto, né? Se necessário, remédio tem. Se não precisar, não toma, não tem, tá? Então, quais são os alimentos que são mais complicados para diabéticos, né? Não é bem da verdade os alimentos que são complicados, mas é a quantidade. Vamos dar um exemplo. Abacate, nós sabemos que é altamente calórico. Porque a gordura... Com limão e açúcar é maravilhoso, mano. Abacate com limão e açúcar é algo assim... E tem que ser aquele limão ferro, aquele limão crioulo. Né? O azedão mesmo. O azedão, né? O azedão lá, aquele amarelo bem lá no fundo do quintal que ninguém come mais, né? Então, assim, o abacate, por exemplo, é altamente calórico. Então, tu não vai comer um abacate inteiro, tu vai comer um pedaço de abacate, né? Vai comer aí uma quantidade suficiente para uma tacinha de sobremesa. E, de preferência, bote muito pouco açúcar ou então uma colherzinha de mel. O mel também, mel extremamente saudável, mel é muito bom, mas se você comer mel todo dia e a mais, obviamente que vai acabar aumentando a tua glicose. Então, não é o alimento em si, mas a quantidade. Claro que se você vai comer frituras, qualquer fritura é problema, tá bom? Uma fritura, a gente tem que dar aí o valor calórico 5 vezes a mais. Então, por exemplo, se você for comer aí uma porção de batata cozida é uma coisa. Agora, a mesma quantidade de batata que você vai fritar, aí então é complicado, porque tem a gordura, porque a batata chupa a gordura. Não só a batata, mas a mandioca, a polenta, chupa a gordura e você está ingerindo a gordura, que é a quantidade a mais, então, de quilocaloria. Doutor Paulo, deixa eu lhe perguntar sobre a batata. Eu também gosto da batata. Mas a batata frita feita, por exemplo, na air fryer, que é uma fritadeira diferente, que não tem o uso de óleo, ela passa a ser um pouquinho mais saudável? É um pouco mais saudável. É mais saudável porque não implica com gordura, tá? É mais saudável sim, tá? Eu tenho feito frango também na air fryer. Sim, também. Fica muito melhor também. E é muito mais gostoso também. Eu não falo isso, Paulinho, porque estaria fazendo propaganda de um equipamento e, além do mais, não é acessível às pessoas. Todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, lá em casa, tem pessoas que não têm condições de comprar gás, estão cozinhando com fogão a lenha, né? Tamanha a dificuldade, né? Então, tanto faz fogão a lenha ou fogão a gás ou air fry, o importante aí é você quantificar a quantidade de comidas, tá bom? Então, assim,
cuidado com a quantidade de comidas, tá? Rapidinho aqui, lembrando que nós temos bastante perguntas, nós temos que responder, né? Posso começar então? Vamos lá. Então vamos começar aqui com as perguntas da audiência que está participando aqui do Fala Doutor nesta segunda-feira. A Vera Borges hoje está participando aqui intensamente, né? Ela mandou várias questões aqui. Deixa eu só primeiro responder a Sara Castro, que ela pede para mandar um abraço para a filha dela, que está de aniversário hoje, a Priscila. Sara Castro pedindo um feliz aniversário para Priscila. Então, Priscila, feliz aniversário da turma aqui do programa. Um abraço para você, tá bom? A Vera Borges pergunta: até que número da glicose no sangue pode chegar a não é prejudicial e não é pré-diabetes? Até 100 miligramas, tá? Vera Borges, muito obrigado pela tua pergunta, é bem importante, né? Até 100 miligramas por decilitro é um nosso número saudável, tá? Até 100 miligramas ela não dá problema nenhum, é saudável, a coisa rola muito boa. A partir daí começam os probleminhas. De 100 a 130 ainda é problema, mas não é tão grave, tão sério. Agora, a partir de 130, 140, 150 já começam os problemas. Claro que mais que 200, aí a coisa fica escrachada, Paulinho. Ela falou inclusive até que tem acho que é um irmão dela que está com 300, tá tomando só comprimido. Será que ele não precisa tomar insulina ou não com 300? Aí depende da avaliação do médico, né? E depende. Então, assim, primeira coisa, tem que fazer exercício físico, tá? Então, fazendo exercício físico, continuou com 300, acho difícil. Então, faz Se fizer o exercício, físico, baixa esse número? Baixa bastante, tá? Baixa bastante. A segunda coisa é, de fato, ele vem se cuidando na dieta, ele vem fazendo reeducação alimentar, ele não está comendo em excesso. Então tá, se faz exercício, não tá adequado, né? Aí sim, tá tomando remédio, mesmo assim não baixa, aí tem que passar para insulina. Mas é por etapas. Então a primeira coisa é a exercício físico, a segunda coisa, juntos, claro, é a reeducação alimentar, e se é necessário remédio, mesmo assim não baixa insulina. Mas é difícil, Paulinho, viu? As pessoas têm a glicose aumentada porque comem demais, comem errado e ainda são sedentárias. Paulinho, eu tenho aqui a dona Tereza do bairro Santa Rita, que ela fez exames, está tudo normal, ela não tem diabetes, come pouca gordura, os hormônios todos estão normais e ela emagreceu muito nos últimos anos. Porque isso pode estar acontecendo. Olha, dona Tereza, muito obrigado pela sua participação. O negócio é o seguinte: mais que 5 quilos em 6 meses, sem causa aparente, tem que ser investigado outras coisas, tá? Tem que ser investigado. Se a senhora vem emagrecendo nos últimos anos, tem que ver se esse emagrecimento faz parte do não engordar ou se de fato a senhora vem perdendo bastante peso, com massa muscular, massa gorda, né? E aí a gente precisa estar em dia com alguns aspectos. Por exemplo, tem que estar em dia com as mamas, tem que estar em dia com a avaliação uterina, tem que ver, estar em dia com seus hábitos alimentares, os hábitos do intestino, para fazer a prevenção de câncer, tá bom? Tem que estar em dia com esse aspecto também, tá bom? O que mais? A dona Joana Costa, minha amiga, está na audiência. A professora Joana é uma parceira, ela adora divulgar as coisas no nosso programa da Semana do Coração, e ela também traz lá a escola Cooperação junto para a reeducação com os alunos. Ela tem um trabalho preventivo, educacional e preventivo com os alunos, fantástico lá na escola Cooperação. Muito abraço aí, um abraço bem apertado à professora Joana Costa e todos os seus professores da escola Cooperação. Bem, a dona Dorvalina mora na localidade do Faxinal e escuta todos os dias a Rádio Cruz Alta. Ela diz que está gostando muito do programa da segunda-feira, que tira dúvidas, explica direitinho sobre as questões relacionadas à saúde. Ela se sente, inclusive, até melhor, a dona Dorvalina, ouvindo a programação da Rádio Cruz Alta aí. Bem, ela tem informação, né? Coisa bem boa, Paulinho. Eu acho que então, isso significa, dona Dorvalina, muito obrigado pela sua participação. Isso significa que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo bem para as pessoas, que nós estamos deixando as pessoas melhor, as pessoas mais ativas, né? As pessoas mais tranquilas, né? Isso é muito importante. Bom dia, doutor. Quem não come doces tem diabetes. Eu, por exemplo, não como doces. Ana Cláudia. Ana Cláudia, como eu disse, tá? Essa história, Ana Cláudia,
diabético não pode comer doce. Ele não pode comer doce em excesso, né? E a bem da verdade, nós temos que comer pouco doce. Nós temos a mania de comer muito doce, tá? Ana Cláudia, não é a questão do doce, mas sim a quantidade de comida que você come, tá bom? Então, se você é diabética, com certeza você vem comendo demais, né? E se você tem a barriguinha aumentadinha, que nem nós falamos, né? Mais que 80 centímetros, tipo assim, se você medir a sua barriga e tiver lá pelos 98, 99, significa que você está com 18, 19 quilos a mais. Isso aí, então, compete com a insulina. Competindo com a insulina, não entra a glicose para dentro da célula, acumula no sangue diabetes mellitus. Então, é muito mais uma relação com a quantidade de comida que você come. A gente é o que come, não adianta. Não adianta, a gente é o que a gente escolhe ser, doutor. Gente é o que a gente quer para a vida, Paulinho. Eu tô convencido aqui. Terminamos nosso programa de hoje, foi um prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com o Paulinho. Eu me sinto muito confortável em ser útil e poder ajudar as pessoas, tá? Então, uma boa semana para todos vocês. Lembrando que aqueles que querem rever os programas, está no nosso YouTube, no Dr. Paulo Viecili, ou então peça informações para nós, que nós mandamos os links, tá bom? Nos acompanhe nas minhas mídias sociais, no Instagram, Dr. Paulo Viecili, no Facebook. Boa semana a todos vocês, paz e luz para todos nós, e muita saúde, né? Até a semana que vem. Semana que vem tem de novo na programação da Rádio Cruz Alta. Fala, doutor. Vamos deixar na expectativa o tema da semana que vem? Eu tenho um tema bem importante para a semana que vem. Me chama na expectativa? Não, o senhor pode falar, não tem problema. É muito importante e ele se refere a todas as mulheres e os seus maridos. A todas as mulheres e os seus maridos, então, seus companheiros. Fica na expectativa, então, isso tá? Aí. 10h14, valeu, doutor Paulo. Até a próxima segunda. Fechamos mais uma edição do Fala Doutor aqui na Rádio Cruz Alta. Você ouviu no Ponto Crítico.